Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura e modelagem, e nosso vídeo de hoje é o passo a passo de corte de costura desse casaquinho aqui estilo cardigan que eu modelei no vídeo passado. Ele tem aqui a manga com o punho, cava aqui inteira, tem o detalhezinho aqui no centro-frente, né, esse estilo recorte, os botõezinhos, e aqui na barra ele tem um cós. Lembrando também, para você que quer comprar o molde em PDF dessa peça, uma grade completa do 36 ao 52, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário. E agora, se você está querendo aí acompanhar todo o passo a passo de corte e de costura dessa peça, vem comigo, vamos para o vídeo. E aqui para o nosso casaco, eu já estou com a malha, vou usar aqui uma malha canelada. Estou aqui também com o molde que eu já fiz no vídeo passado. Estou usando aqui essa malha canelada, mas você pode usar outros tipos de malha também. Você pode usar uma viscolaicra, você pode usar um veludo, você pode usar qualquer outro tipo de malha aí que fique, né, que seja do seu gosto aí para fazer esse casaco. Aqui eu tenho 1 metro, porém tem um detalhe importante que a malha aqui tem 1,80 m de largura. Ela é bem larga mesmo, por isso que vai dar para fazer aqui só com 1 metro. Se você estiver usando uma malha mais estreita, aí você precisa comprar um pouco mais, talvez 1,5 m, enfim, vai depender aí da largura da sua malha. Aqui eu já vou iniciar posicionando aqui essa malha sobre a mesa, para depois vir encaixando aqui todas as partes do molde. Coloquei aqui a malha certinho, espalhei aqui na mesa, aqui eu tenho a dobra e lá do outro lado eu tenho as orelhas aqui da malha. Vou iniciar posicionando aqui o molde da parte costa, o centro costa vai ficar posicionado aqui na dobra da malha. Então vou posicionar aqui certinho, vou colocar aqui uns pezinhos, quem preferir pode colocar alfinetes também. Mas aqui eu vou colocar só esses pezinhos e já venho fazendo o corte aqui seguindo a borda do molde. Já tem toda a margem de costura, então eu só venho cortando assim, ó, seguindo a bordinha do molde. Finalizando aqui a parte costa. Vou posicionar os detalhes aqui da parte frente. Vou posicionar assim, ó, bem retinho na malha, no sentido do comprimento. Coloco aqui também os pezinhos e vou fazendo o corte. Essa parte aqui eu vou precisar cortar 2 vezes, né? A malha está aqui dobrada, mas eu preciso cortar mais uma vez, da mesma forma que eu tô fazendo aqui, com a malha também dobrada. Tô finalizando aqui a primeira parte, né? Aqui desse detalhe. E agora eu vou posicionar novamente para cortar a segunda parte que eu preciso. Cortei aqui mais uma vez. Agora eu vou continuar aqui cortando as outras partes. Vou vir aqui com a parte frente, posiciono aqui certinho. E venho aqui fazendo o corte também. Sempre seguindo aqui a borda do meu molde. Já estou aqui finalizando a parte frente. Eu vou continuar aqui cortando as outras partes. Aqui eu vou posicionar a parte da manga. Essa parte aqui da manga eu vou diminuir depois, uns 3 centímetros aqui, ó, nessa parte. Vou precisar diminuir, eu já expliquei certinho lá no vídeo do molde. Então aqui, ó, não tem problema ficar essa partezinha, porque depois eu vou cortar, vou diminuir os 3 centímetros. E aqui eu venho posicionando agora o molde do cós. O molde do cós eu coloquei margem aqui em todos os lados, mas eu vou tirar aqui essa partezinha, porque ele vai para a dobra da malha, então não é necessário aqui essa margem em um dos lados. Já posiciono aqui, ó, certinho na dobra, coloco aqui os pezinhos e venho fazendo o corte. Finalizando aqui o corte do cós.
Vou cortando aqui certinho. Já estou aqui com as outras partes também, que é o punho. Também preciso posicionar assim no tecido dobrado e fazer o corte. E aqui, para finalizar, eu vou posicionar esse detalhezinho do decote costa. Posicionando também aqui na dobra, vou precisar cortar 2 vezes. Nem coloquei pezinhos aqui, tô segurando só com a mão mesmo, porque é uma parte bem pequena. Ou então pode também colocar alfinetes, né? Quem preferir aí, pode colocar alfinetes que dá certo. Já finalizei aqui todo o corte e agora vamos para a costura. Aqui para a costura, eu vou iniciar aqui na máquina reta, fazendo esse detalhe do centro-frente, tá? Então aqui dá para costurar na máquina reta certinho, porque também essa é uma parte que não vai precisar esticar muito, então não tem perigo de arrebentar, né? A não ser que esteja com algum problema aí o ponto da sua máquina. Mas se não, dá para você fazer tranquilo, até mesmo na máquina doméstica. Para as outras partes, eu vou usar overlock, mas quem não tem overlock pode também fazer todo na máquina doméstica. Você coloca um zigue-zague bem pequenininho, que aí dá para você costurar também as outras partes lá que eu vou fazer na overlock. Aqui na máquina reta, eu já vou iniciar colocando certinho aqui essas partes do detalhe frente, direito com direito da malha, e passando uma costura aqui no decote. Vou iniciar aqui no decote e vou descendo aqui até a barra. Sempre colocando aqui a margem de costura que eu deixei no molde, que foi de meio centímetro. Então, eu vou seguir aqui costurando até finalizar lá na barra. Finalizando aqui. Ficou dessa forma, ó, pode esticar, não vai arrebentar, tá? Essa costura, porque a questão aqui é mais só na largura, né? No comprimento assim não precisa esticar tanto. E aqui eu vou passar a costura de pesponto rente, né? Para formar um acabamento aqui no centro-frente. Eu vou abrir essas partes, vou colocando aqui a sobra pro lado, a margem de costura, e vou passando o pesponto. Sempre abrindo aqui certinho e passando. Esse pesponto aqui que eu tô passando, quando eu tô fazendo em malha, eu não costumo passar muito na bordinha não, tá? Eu sempre dou uma distânciazinha, porque na malha fica com acabamento melhor. Finalizado aqui esse pesponto rente, ficou dessa forma, ó, mais larguinho, e ele vai ficar assim na parte interna da peça. Então, feito essa parte aqui certinha, né, com o pesponto, como eu já mostrei para vocês. Agora eu preciso fazer isso mesmo do outro lado. Vai ficar assim, ó, certinho. E eu preciso agora fazer isso mesmo aqui, repetir todo esse processo para o acabamento, para o detalhe, né, aqui do outro lado da peça. Já passei aqui o mesmo processo, né? Fiz a mesma costura na outra parte. E aqui eu vou pro decote costas da mesma forma, ó, posicionando aqui as duas partes. Venho passando também uma costura aqui no decote. Sempre posicionando assim, alinhando bem uma parte abaixo da outra. Eu venho passando essa costura. Finalizando aqui a costura do decote. Nessa parte aqui mais redondinha, eu vou fazer alguns piques. Somente uns 3 ou 4, porque a malha, ela já é mais maleável, né? Diferente do tecido, então não precisa também fazer muitos. Fiz aqui, nos dois cantinhos aqui mais curvo. Agora eu venho também passando o pesponto rente, da mesma forma que eu fiz lá com os detalhes da parte frente, dobro, viro aqui, né, a margem de costura para um lado e venho passando o pesponto.
Finalizando aqui o pesponto, fica dessa forma, certinho aqui, ó, também vai ficar para a parte interna da peça. Agora eu vou costurar aqui esse pedacinho aqui que já faz parte do ombro, né? Do detalhe frente com o detalhe costa, sendo que já é aqui a costura do ombro. Eu vou passar aqui na máquina reta também, poderia passar na overlock, mas eu quero passar aqui na máquina reta que fica muito bom também, dá certo. Então, vou posicionar aqui certinho, ó, sempre colocando aqui costura com costura, deixando aqui bem alinhado uma costura com a outra. Eu venho passando agora a costura aqui nessa parte, né, que vai ficar para o ombro. Passando aqui a costura certinho, já vou mostrar aqui como ficou. Ficou assim, ó, certinho o encontro aqui da costura. Agora eu preciso repetir esse mesmo processo aqui para o outro lado, dessa parte aqui dessa mesma costura, né? Vou só fazer aqui repetindo para o outro lado. Passado aqui, ó, o outro lado ficou certinho também. Agora, as outras partes vai ser lá no overlock. Eu vou aproveitar também para já passar ferro aqui nesse detalhe e deixar ele bem certinho para costurar lá no decote da blusa. E aqui, ó, já passei ferro, ficou certinho. Já tá prontinho aqui só para costurar na peça. Vou fazer as outras partes aqui, as outras costuras, tudo na overlock, mas como eu já expliquei, você pode também usar um zigue-zague, né, na máquina doméstica, que dá certo também. Vou iniciar aqui costurando a parte do ombro, posicionando aqui certinho a frente com as costas. Posiciono certinho e venho aqui passar a costura. Sempre encaixando bem aqui a malha. Quando a gente tá costurando malha aqui na overlock é muito importante fazer esses encaixes certinho para não sobrar, né? Porque às vezes a máquina puxa mais a parte que tá para baixo. E aí você, mesmo tendo cortado certinho, acaba sobrando aqui a parte de cima, né? Fica passando. Então, por isso eu sempre faço, sempre costuro assim, fazendo os encaixes certinho, para que a malha se encaixe uma parte com a outra. Já costurei aqui o outro ombro também. Vou costurar agora a manga, aqui nessa parte reta. Já venho posicionando essa parte mais larga aqui da manga. Encaixo aqui certinho e venho costurando. Encaixar aqui no final também, ó, certinho. E vou passar a costura. A malha acaba sendo assim, né, gente, mais prático para fazer, né, bem mais rápido do que as peças em tecido plano. Finalizando aqui a primeira manga, ficou dessa forma, ó. Já tá o ombro e aqui a manga. Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado. Costurei aqui a outra manga também, certinho. Agora eu já venho para o fechamento lateral. Vou iniciar aqui no finalzinho da manga. Passando aqui, ó, em toda a manga, até finalizar aqui na lateral, na barra, né, no caso. Então, processo simples aqui, é só ir posicionando mesmo as duas partes e passando a costura. Chegando aqui, ó, na costura aqui da cava, é muito importante também deixar bem alinhadas as costuras certinha. Nessa parte aqui, ó, encaixa bem certinho e passa a costura, né, para não ficar desencontrando aqui, que aí fica com um aspecto
mal acabado, né? Depois que a gente termina a peça. Passei aqui certinho, vou mostrar aqui como ficou o encontrozinho da costura bem certinho. E agora eu vou fazer esse mesmo fechamento aqui com a outra lateral. Passei aqui a outra lateral certinho, agora eu já venho aqui para o cós. Para o cós eu vou marcar aqui, ó, o centro costa, vou fazer um pique de marcação. E vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui, né, que vai ser o cós. Dobro aqui certinho e faço essa marcação. Vou marcar aqui também do outro lado. E agora eu vou dobrar esse retângulo aqui do cós e vou começar a costurar do centro costa para o iniciozinho do meio frente, porque assim eu vou conseguir encaixar ele melhor. Então, venho aqui, ó, no centro costa, posiciono bem certinho na marcação que eu fiz e vou costurando aqui em direção ao centro frente. Posicionar aqui certinho. Vou costurar um pouquinho aqui, ó, travelhar a costura. Pego aqui o final, já venho, deixo aqui certinho, já encaixo aqui, ó, no centro frente. E agora eu vou esticar, ó. Vou esticar até ele ficar bem retinho aqui com o final, né, com a barra do casaco. Deixei certinho, agora eu só venho costurando. Vou encaixando aqui bem certinho todas as partes para não ficar escapando nenhuma depois. Sempre esticando e passando a costura. Finalizando aqui no centro frente, fica assim, ó, certinho. Agora eu vou costurar aqui essa outra parte. Vou costurar aqui esse outro lado e esse eu vou iniciar aqui do centro frente. Vai ficar mais prático aqui para costurar. Já posicionei lá certinho no centro frente. Fazer o mesmo processo, eu costuro um pouquinho aqui para travar a peça na máquina. E agora eu vou esticar o cós para ficar bem retinho com a barra aqui do casaco. E aí só venho passando a costura. Dessa forma fica bem prático aqui para fazer, porque não fica mais esticado em um canto do que em outro, ou seja, fica certinho aqui, né? A distribuição, já que o cós é menor, né? A ideia aqui é o cós ser bem menor que a barra mesmo aqui do casaco. Então, aí ficou assim, ó, certinho. Eu já venho aqui para os punhos. Para o punho aqui, eu vou fechar o retângulo aqui do punho, posiciono certinho aqui as duas partes e passo a costura. Finalizado aqui, já faço a mesma coisa com o outro. Posiciono também certinho e venho passando a costura. Finalizado aqui o outro punho, eu vou dobrar dessa forma, ó, fazendo uma dobrinha aqui. Vou deixar assim já certinho e venho costurar aqui na barra da manga. Vou colocar assim por dentro, vou deixar bem alinhado aqui, costura com costura. Aqui eu vou esticar e passar a costura. Mesmo processo, ó, dou uma travadinha aqui na máquina, agora eu vou esticar todo o punho, vou esticando e passando a costura. Vou costurando aqui, sempre esticando o punho, para deixar bem certinho com a largura da barra aqui da manga. E assim eu vou passando a costura, finalizei aqui. E aí fica assim, ó, certinho. Vou desvirar aqui para mostrar aqui pelo lado direito da peça. Fica assim, ó, a colocação do punho, certinho. Agora eu preciso repetir esse mesmo processo aqui para o outro punho. E aqui eu já coloquei também o outro punho,
Coloquei da mesma forma. Vou desvirar aqui. Ó, ficou também certinho. Vou aqui para o detalhe, né, o recorte do centro. Vou iniciar marcando a metade aqui, o meio costa desse recorte, deixando bem alinhado aqui a costura do ombro. Eu já venho aqui no centro e faço uma marcação com um pique. Deixei certinho lá, ó, costura do ombro, faço aqui um pique de marcação e vou fazer também essa marcação aqui no centro-costa do casaco. Deixo certinho lá o ombro, faço o pique de marcação também. Vou costurar aqui esse recorte, iniciando aqui pelo centro-costa e vindo aqui em direção à parte frente. Mas antes, eu já preciso fazer aqui o acabamento. Vou pegar aqui, dobrar certinho essa parte do recorte e passar a costura. Passado aqui a costura, vou desvirar. E aí fica assim, ó, certinho. E agora sim, eu venho aqui costurando. Vou iniciar pelo centro-costa, colocar aqui certinho uma marcação com a outra. Vou costurar aqui um pouquinho. Essa costura aqui, ó, ela vai ficar certinho com a costura do ombro, né? A costura do recorte fica certinho com a costura da peça. Coloco aqui certinho. E aí essa parte, ó, é só encaixar aqui e passar a costura. Sempre caprichando aqui para ficar bem certinho, costura com costura aqui no ombro. Essa parte aqui, vou costurar mais um pouquinho, passando aqui do ombro. E essa parte aqui, para fazer o encaixe, é da seguinte forma. Essa curva que eu tenho aqui, eu preciso posicionar no meio da curva aqui do detalhe. Então, eu encaixo aqui certinho, uma curva com a outra, e agora essa parte vai se encaixar aqui perfeitamente. É só puxar certinho aqui, encaixar e passar a costura. Mas esse detalhe da curva, vocês têm que ficar atento para colocar certinho a curva do detalhe com a curva também da frente do casaco. Já passando ali certinho. Aqui, ó, sempre encaixar, né, para deixar alinhado certinho. Vou costurar aqui mais um pouco. Aqui eu paro para fazer o acabamentozinho aqui no final embutido. Ó, esse pedacinho aqui, parei e vou embutir o finalzinho aqui desse acabamento, né, desse recorte do centro-frente. Da seguinte forma, ó, coloco aqui o cós certinho com o final do recorte. Pegando aqui só uma camada desse acabamento, né, da frente, coloco aqui a outra parte por cima, dessa forma, ó. E vou fazer aqui a costura. Perceba que a parte aqui do casaco, né, ela tá por dentro, ela tá ficando por dentro aqui do detalhe do centro-frente, mas é um detalhe bem largo, né? Então dá para fazer tranquilamente. Vou costurar aqui mais um pouquinho. Ficou dessa forma, ó. Agora já posso puxar aqui de dentro, desvirar aqui certinho. Só dando uma arrumadinha aqui. E aí vai estar dessa forma, ó, embutidozinho aqui, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro também. Agora, esse restantezinho que ficou aqui, eu vou só complementar, né, com a costura. Se você não quiser, né, deixar assim emenda de costura, você pode iniciar também aqui pela barra. Eu acho que colocando assim, né, iniciando do centro-costa, fica mais fácil para fazer os encaixes. Por isso que eu tô fazendo dessa forma.
passando aqui a costura, fica dessa forma, ó. Parte final aqui toda embutida. Agora eu preciso fazer todo esse processo aqui para o outro lado, para essa outra parte, né, a partir do centro-costa. Finalizando aqui já, essa parte eu iniciei lá na barra, para trazer a costura aqui para o centro-costa, mas o processo foi o mesmo. Então ficou assim, ó, certinho. Essa parte aqui de costura tá pronta. Eu vou finalizar aqui essa peça colocando os botões. Vão ser 4 botões aqui no centro-frente. Você pode fazer as casinhas ou você pode também só costurar os botões, porque ele dá para vestir normalmente. Mas aí eu vou fazer as casinhas para também poder usar ele aberto. Mas aí é opcional de cada um. Eu vou fazer aqui esses acabamentos e volto para mostrar essa peça para vocês. Bem, pessoal, aqui está a nossa peça finalizada, o detalhezinho aqui dos botões, o recorte, né, na parte de frente. Dá para usar a manga assim, dá para usar longa também. É um casaco mesmo aqui, bem mais solto, mais larguinho. Inclusive o modelo inspiração dessa peça era em tricô, por isso que eu peguei aqui essa malha canelada, porque dá realmente esse efeito de casaco. Bem soltinho aqui, bem larguinho, mas é uma peça assim, simples, mas muito útil para a gente compor aí os nossos looks, né? Para usar tanto durante os dias mais frios, como também à noite. Dá para usar aqui abertinho também, por isso que eu quis fazer as casinhas de botão, para ter essa opção aqui, ó, de você poder usar assim também, abertinho, né, mais despojado, como uma terceira peça. E esse foi o resultado aqui do nosso conteúdo. Lembrando, para você que quer comprar o molde dessa peça, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E se você gostou, já curte, já compartilha com mais pessoas, deixa um comentário aqui também falando o que você tem achado dos nossos conteúdos. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.